Mana 11, o hedge funding da Manati. Vamos ler o relatório de agosto de 2025, publicado agora, no dia 15 de setembro de 2025. Continuar acompanhamento do fundo, ele que tem um patrimônio líquido na casa de 347 milhões, a cota patrimonial a R$ 9,27, 28 mil cotistas, 11 centavos foi a última distribuição. E na data que eu gravo com vocês, o Mana 11 cota na B3 a R$ 8,82, dentro de um P sobre VP de 0,95%, uma variação positiva nos últimos 12 meses de 13,38%. A cotação chegou aos R$ 7,16 em dezembro de 2024 e desde então busca uma pequena recuperação, já atingindo inclusive R$ 8,88, mas agora repousando na casa dos R$ 8,82. A última distribuição do fundo foi paga agora, no dia 19 de setembro de 2025, fazendo 11 centavos por cota, um dividend yield mensal de 1,27%, anual de 14,53%. Se o cotista tivesse investido R$ 1.000 há 2 anos em Mana 11, teria hoje R$ 1.255, o que é ponto extremamente positivo porque já considera o reinvestimento dos dividendos e conforme vemos aqui também no gráfico do Investidor 10, ele consegue superar em pequena medida o CDI, retornando no período 25,5%, enquanto o CDI retornou 24,8%, o IPCA 9,3% e o IFIX 10,63%. Então, ponto positivo aí para o Mana 11. Mas voltando aqui para o relatório, a gestão comenta nos principais destaques a distribuição de 11 centavos por cota, fazendo um yield anual de 16,3%, 128% do CDI líquido e também o guidance para o terceiro trimestre de 2025 entre 10 e 12 centavos, fazendo um yield mensal de 1,2 e 1,4 ponto positivo. A gestão comemora aqui também 28.825 cotistas, um crescimento de 2,8%. Em relação às principais movimentações aqui do fundo, a gestão comenta que segue buscando novas operações em CDI, em pré-fixados no curto prazo e arbitrando o carrego de ganho de capital em operações indexadas à inflação, conforme a volatilidade das NTNBs. Em relação ao book de incorporação, tem a operação preferencialista muito voltada aí para os projetos de alto padrão, como já comentamos nos vídeos passados lá para Florianópolis, e em relação ao Alure, 100% das vendas já ocorridas, ponto extremamente positivo. E em relação ao guidance, como comentamos, entre 10 e 12 centavos, ponto positivo também para a DRE do fundo em agosto de 2025, 4.179 de despesas, chegando aqui a um resultado de 3.844 após 324 mil de despesas, 10 centavos por cota, distribuindo 11 centavos por cota. Nessa distribuição, um yield anual de 16,3%, ponto positivo, fazendo um equivalente de 128% do CDI e IPCA mais 11,8%. O guidance segue lá entre 10 centavos e 12 centavos, entre um yield de 1,2 e 1,4 até pelo menos setembro agora de 2025. E na tabela de sensibilidade, considerando o deságio da cota mercado de 6,25%, faz um CDI mais 7,73%, IPCA mais 11,43%. Considerando a distribuição de 11 centavos e a cota mercado de R$ 8,69, faz um yield de 16,3% e em relação à performance do fundo é de 172,7% do IFIX e 107,7% no CDI equivalente, retornando no período em relação à cota patrimonial ajustada de 42%, 173% do CDI, ponto positivo. Em relação ao número de cotistas, 28.825, a cota mercado a 8,69, uma negociação média na B3 de 1.100.000, 96,2% dos recursos captados alocados em ativos alvos, tudo isso ao final de agosto de 2025, e a ideia da gestão é manter totalmente gestão ativa sobre a carteira de ativos para buscar retornos extraordinários, o que é ponto positivo. Em relação ao patrimônio líquido do fundo, 70% em crédito estruturado, 13,9% em FIIs, 9,7% em incorporação, 1,9% em ações e 3,2% em caixa. Em relação à rentabilidade lá das operações preferencialistas, 21% ao ano, ponto positivo, são 4 empreendimentos lá em Florianópolis e lembrando que, conforme o último vídeo,
ele tem também uma operação aqui no interior do estado de São Paulo. Já para os CRIs estruturados, 70,6% do patrimônio líquido do fundo, a maior disposição é para a incorporação, 29,4% aqui da carteira, mas ele tem shoppings, properties, locação e, enfim, somando aqui no book de incorporação, 12,1% do patrimônio líquido do fundo, acrescido de uma operação de 37,4% indexada ao CDI, dando CDI mais 4,6% e 50,5% a uma operação indexada ao IPCA, dando IPCA mais 9,5%. Em relação à duration da carteira, a maior exposição é para o IPCA, 3,6 anos, e também o CDI, 2 anos. Já em relação ao prazo médio aqui do remanescente da carteira, em até 6 anos ela tem 70,6% do patrimônio líquido do fundo, e em relação à carteira de fundos imobiliários, 13,9%, sendo a maior exposição para os CRIs de recebíveis, 44,5%. Em relação à exposição por estratégia, ela tem aqui 71,9% para carrego, 28,1% para ganho de capital, e ele tem aqui também um total de CRIs estruturados de 70,6%, 245 milhões. Já para os CRIs de incorporação, 33 milhões, 9,7% do patrimônio líquido do fundo. E nos fundos de FIIs, ele tem 48 milhões, 13,9% do patrimônio líquido do fundo, e em ações 6 milhões e 700, 1,9% do patrimônio líquido do fundo, além de 19 milhões em caixa e operações compromissadas, 5,5% do patrimônio líquido do fundo, uma provisão de 5 milhões e 900, 1,7% do patrimônio líquido do fundo, ele que encerra um total de 347 milhões. Perfeito, pessoal? De Mana 11 é basicamente isso. Lembrando que este vídeo não é uma recomendação de compra ou de venda de nenhum dos ativos aqui mencionados. Aos novos inscritos, bem-vindos. Você que permanece conosco, muito obrigado por isso também. E você que ainda não é inscrito, considere se inscrever. Deixe seu like, seu joinha, porque tudo isso nos fortalece aqui na produção de conteúdos. Perfeito? Voltamos então com vocês no próximo vídeo. Fraterno abraço a todos. Até mais.